Boa tarde a todos, um prazer estar aqui novamente com vocês para o Evangelho dessa tarde, a gente poder aprender um pouquinho mais ou compreender um pouquinho mais sobre o Evangelho, né? E hoje quem fará essa apresentação para a gente vai ser a nossa irmã Silvana. Mas antes disso, vamos dar os recadinhos rápidos aqui para mim não tomar o tempo precioso que ela vai nos apresentar. Primeiro recadinho, como sempre, né? A gente não deixa de bater nessa tecla, se vocês já separaram a água. Separem a água para fazer a fluidificação durante a nossa prece final, nós vamos vibrar por elas. Que cada um, junto com seus mentores, mentalize para que elas recebam aquilo que tanto necessitamos, né? Através da nossa própria evolução. Então, que essa água seja preparada, né? Quem está em tratamento, ou nós recomendamos a todos, né? Então, aproveite esses momentinhos que eu estou aqui, que não é realmente importante, vá lá, já pegue as suas águas, coloque o seu nomezinho, se você vai atender a outros irmãos, perdão, dentro do seu lar, já coloque o nome de cada um, põe a água em cima e vamos lá. O segundo recadinho é o nosso atendimento fraterno, né? Que é muito importante. A gente continua com esse canal, que foi criado exatamente por causa da pandemia, né? Que ficamos impossibilitados de atender pessoalmente. Então, é um canal importante que as pessoas necessitam, principalmente nesse momento. Então, houve a criação desse canal. Então, é a mesma maneira, como se fosse feito dentro lá da livraria, do atendimento, né? É individual, então agende o seu atendimento, converse conosco, nós estamos aqui para, ao máximo, tentar auxiliar, ok? Então o canal está aqui pelo WhatsApp, está aqui o 9600-6710. E o nosso último recadinho, também bastante importante, é o início do estudo doutrinário, né? Nós também, com toda esse acontecimento que teve no início do ano passado, as aulas presenciais passaram a ser online, e a gente iniciou um pouquinho posterior ao início do ano mesmo, e a gente já está encerrando nossas aulas do ano passado, agora, nesse mês de março, tá? E agora, início de abril, nós vamos ter as novas turmas. Então, quem tem um interesse sobre a doutrina, quem quer continuar, porque depois que você começa a compreender um pouco mais a doutrina ou se interessar por ela, realmente vê que é uma coisa contínua, né? Não dá para você parar. Então, nós estamos aí com as turmas abertas, quem quiser, faça a inscrição, participe com a gente, se vocês vão gostar. A turma do ano passado, realmente, do primeiro ano, acho que deve ter gostado bastante também, não posso falar por todos, né? Mas a gente está abrindo aí. Então, vai se iniciar dia 13/4, às 8 horas, toda terça-feira. Lembrando que o curso é inteiramente gratuito, né? Então, nós estamos aí tentando divulgar um pouco mais essa doutrina maravilhosa. Ok? Assim foram dados os recadinhos, nós vamos fazer uma prece agora, e depois a gente já vai chamar a nossa irmã. Então, vamos nos aquietando, apoiando os nossos pés ao chão, e elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, ao plano maior. Pedindo a eles que nessa tarde envolvam a cada um de nós, encarnados e desencarnados, nos permitindo o entendimento desse Evangelho, a compreensão, a possibilidade de enxergar oportunidades de aplicar aquilo que aqui nós vamos ouvir. Pedimos, Mestre Jesus, também que envolva os nossos lares, os nossos familiares, a nossa casa Seara de Luz, os mentores dessa casa, a equipe espiritual, que sempre nos acompanha, os nossos mentores, e em especial, Mestre, pedimos que envolva a nossa irmã, Silvana, que fará a apresentação dessa tarde, que nos trará um pouquinho mais do Evangelho, da importância de nos cuidarmos do nosso conhecimento, que cada um de nós consiga realmente fixar a atenção para esses ensinamentos e assim colocar em prática.
Mestre Jesus, permaneça conosco durante todo esse evangelho. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Então, dessa forma, vamos chamar a nossa irmã Silvana, que fará o tema dessa tarde, cuidar do corpo e do espírito, que é um tema muito importante. Silvana, seja muito bem-vinda, muito obrigado por nos atender, por estar conosco com a Casa Seara de Luz, como sempre você nos ajuda, nos acompanha, nos orienta. Então, que essa tarde você tenha a palavra, que você tenha a intuição para deixar todo mundo aqui ciente de nossas responsabilidades e nossas possibilidades de crescimento. Silvana, muito obrigado em nome da Casa Seara de Luz. A palavra é sua. Obrigada a vocês. Muito boa tarde, amigos. Que a luz do Mestre Jesus possa estar envolvendo os nossos lares, envolvendo o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa junto aproveitar ao máximo da reflexão desta tarde. Conta-se que o senhor viúvo, ele vivia com 2 filhas adolescentes. E essas filhas adolescentes lhe davam muito trabalho, porque elas eram meninas muito curiosas, muito espertas, e elas viviam crivando o pai delas de perguntas, as quais o pai não conseguia responder a todas elas. Aí, então, ele decidiu que lá próximo onde eles moravam, havia um senhor de idade muito sábio, né? Ele era um senhor, assim, que todos recorriam quando precisavam de algum conselho, porque ele era um senhor muito vivido e um senhor muito sábio, um mestre. Então, ele resolveu, nas férias das meninas, levar essas meninas até o mestre para elas ficarem um pouquinho lá com ele, para ver se elas conseguiam aprender um pouquinho mais de tudo aquilo que elas tinham vontade, todas aquelas curiosidades que elas tinham, aquelas perguntas, que elas conseguissem as respostas com esse mestre. Então, assim foi feito, as meninas estavam lá, passaram um tempo com o mestre, e sempre elas, assim como faziam com seu pai, elas faziam com esse senhor. Perguntavam um monte de coisa para ele. E o mestre, com muita paciência, ia respondendo a cada uma das perguntas das meninas, sempre com muita calma, com muita paciência, com muito cuidado. Isso foi irritando um pouco a menina mais velha, porque ela dizia assim, impossível que alguém tenha todas as respostas, isso não é possível. Então nós vamos preparar uma armadilha para o mestre, a gente vai pegar esse mestre no pulo. Aí a mais nova ficou curiosa, falou, mas como que a gente vai fazer isso? Ele é muito inteligente, ele é muito esperto, né? A gente não vai conseguir pegar ele em nenhuma contradição, ou pegar ele em algum momento em que ele não saiba responder uma pergunta. Aí a mais velha disse assim, olha só, eu tenho aqui na minha mão uma borboleta azul. Essa borboleta eu vou levar até o mestre com a minha mão fechada e vou perguntar ao mestre se ele saberia me dizer se essa borboleta que está nas minhas mãos, se ela está viva ou se ela está morta. Aí, se o mestre falar que ela está viva, o que eu vou fazer? Sem que ele perceba, com a minha unha, eu vou matar a borboleta. Aí, quando eu abrir a minha mão, a borboleta vai estar morta. Se ele disser, né, que a borboleta está morta, aí o que eu vou fazer? Eu vou abrir as minhas mãos e libertar a borboleta, ela vai sair voando. Então, independente do que ele responder, a gente vai pegar ele. Né? Então foram as duas muito felizes à procura do mestre. A mais velha com a borboletinha azul na mão, escondida. Aí ela chegou para o mestre e perguntou, então, mestre, o que você acha que aconteceu, né? O que você acha que está acontecendo com essa borboleta que está na minha mão? Essa borboleta, ela está viva ou essa borboleta está morta? Aí o mestre, com muita calma, a calma que ele sempre tinha com elas, olhou bem nos olhos da menina e disse assim, muito bem, o destino da borboleta está realmente nas suas mãos. Essa foi a resposta. E as meninas ficaram frustradas novamente, né? Então, essa é uma
historinha simples e tudo, mas importante da gente refletir como que o destino nosso, né, depende das escolhas que a gente faz nas nossas vidas. Então, o uso do nosso livre-arbítrio, e nós vamos construindo o nosso destino, e nós vamos construindo a nossa felicidade, e nós vamos caminhando para a nossa evolução. Então, o evangelho de hoje, ele está no capítulo 17, com o título Sede Perfeitos, e nós vamos refletir um pouco sobre o item 14, que fala sobre o cuidado do corpo e do espírito. Então, assim, nós aprendemos pela doutrina espírita que nós somos espíritos eternos. Nós aprendemos com a doutrina espírita que todos nós tivemos o mesmo princípio, tivemos o mesmo começo, né? Todos nós nascemos muito simples e muito ignorantes. Ignorantes no sentido de que nós não tínhamos vivência, no sentido de que nós não conhecíamos as coisas, né? Mas Deus colocou, ao criar cada um de nós, Deus colocou um pouquinho de si em cada um de nós, que foi a sua centelha divina, a sua sementinha divina. Então, com isso, ele possibilitou a cada um de nós que, apesar de termos nascido sem conhecimento nenhum, ele possibilitou para nós a condição de nós aprendermos, de nós crescermos e evoluirmos e fazer com que essa centelhinha que ele nos deu crescesse numa grande luz. Então, por intermédio desse pouquinho do divino que há em cada um de nós, dessa centelha, dessa semente, nós temos toda a condição de crescer, nós temos toda a condição de evoluir, mas tudo isso dependendo da nossa determinação, dependendo da nossa boa vontade, dependendo da nossa disposição. Então, como nós nascemos assim, desta forma, simples e ignorantes, então, para que nós pudéssemos ter a chance de aprender, para que nós pudéssemos ter as oportunidades de desenvolver os nossos potenciais, que todos nós temos condição de desenvolver, já que todos nós somos frutos de Deus, né? Somos seus filhos, somos herdeiros divinos, todos nós temos muita condição de nos tornarmos no futuro, depois do nosso trabalho, depois do nosso empenho, depois das nossas vivências, das nossas experiências, que nós nos tornemos espíritos puros, espíritos também sábios, né? Espíritos com muita condição, espíritos bons, com muita luz, tão perfeitos, né? Tão próximos da perfeição do nosso Pai Criador. E para que a gente tivesse essas possibilidades de crescimento, essas oportunidades de evolução, ele nos fez, ele nos trouxe a viver num mundo material. E para que nós pudéssemos, dentro desse mundo material, interagir nesse mundo, para que nós pudéssemos ter condição de ter as nossas experiências, de enfrentar os nossos desafios, condição de convivermos uns com os outros, ele nos deu, por misericórdia divina, ele nos deu um corpo físico. Então, nós temos um corpo físico para que nós possamos aqui, nesse mundo material, ter condição de nos manifestarmos, o que há dentro da gente, o que há dentro do nosso espírito, da nossa alma. Então, o espírito, ele é a nossa casa, enquanto nós estamos aqui no mundo material. Então, o nosso espírito habita esse corpo. Esse corpo, para nós, é como um templo que abriga o nosso espírito. E é por intermédio deste corpo que o nosso espírito pode se manifestar desse mundo físico. É por intermédio desse corpo físico que nós conseguimos nos relacionar uns com os outros. É por intermédio desse corpo físico que nós temos as condições de passar pelas experiências que o nosso espírito necessita, para que a gente vá, de acordo com as nossas vivências, com as nossas experiências, que a gente vá pouco a pouco trazendo, né, para nós o desenvolvimento, trazendo para nós
o crescimento das nossas habilidades, trazendo para nós o contato com as capacidades que o nosso espírito tem, com as possibilidades que o nosso espírito tem. Mas aqui a gente precisa, a nossa reflexão hoje é para a gente entender bem qual é a relação que nós temos entre o nosso corpo físico e o nosso espírito. Nós precisamos ter muito cuidado, porque no Evangelho eles explicam para nós, né? O nosso corpo, ele é importante para nós na medida em que ele proporciona para nós as possibilidades de nós interagirmos nesse mundo físico, as possibilidades de nós termos as nossas experiências e o nosso convívio, o nosso relacionamento com as pessoas, porque é daí, né, nessa junção, nessa interação com o mundo, é que nós vamos aprendendo, que nós vamos vivenciando, que nós vamos desenvolvendo os potenciais do nosso espírito. E o nosso corpo, nós temos o dever, né? Nós necessitamos dele e temos o dever de cuidar muito bem desse corpo. Por quê? Porque esse corpo, ele é perecível, né? Ele não é eterno, assim como é o nosso espírito. Nós vamos viver como espíritos por toda a eternidade, né? Mas o nosso corpo, ele não tem essa condição de ser eterno. O nosso corpo, ele tem um prazo de validade. Então, para que nós possamos, né, ter essa ferramenta tão importante que é o nosso corpo físico funcionando bem, né, o nosso corpo físico abrigando o nosso espírito pelo tempo necessário que a gente tinha programado no plano espiritual para que tivéssemos aqui a nossa vivência, né? Para que isso possa acontecer a contento, nós precisamos cuidar do nosso corpo físico, nós precisamos cuidar da nossa higiene, nós precisamos cuidar, né, da questão de alimentação, né? Nós precisamos cuidar da qualidade daquilo que a gente ingere, daquilo que a gente coloca para dentro, não só em termos de alimento, mas também tudo aquilo que nós provocamos no nosso corpo físico, por tudo aquilo que nós pensamos, por tudo aquilo que nós sentimos, né? Então, nós temos que ter um cuidado extremado com o nosso corpo físico, porque se nós não cuidarmos da gente, se nós sentirmos uma dor e deixamos essa dor para lá, a gente não presta atenção, a gente não procura um tratamento, a gente não vai no médico, né? A gente não se higieniza, né? Se a gente não se higienizar bem, principalmente agora em tempos de pandemia, né? E nós temos que ter um cuidado redobrado com a higiene, principalmente das mãos, né? Sempre lavar as mãos, usar o álcool gel, né? Tudo isso para evitar que a gente pegue, né, esse vírus que vem devastando tantas famílias, que vem provocando tanto sofrimento, né? Mas a higiene faz com que também a gente previna muitas doenças do nosso corpo físico, tanto essa Covid-19 que existe agora, como tantas outras doenças. E a gente evitando que o nosso corpo físico adoeça, ele vai poder passar, ele vai poder desenvolver também o seu trabalho e vai poder nos amparar, né, nos ajudar para que nós possamos passar aqui o tempo necessário que foi programado para nós, para essa encarnação que nós estamos. Quando nós não nos cuidamos, o que acontece com a gente? Nós vamos minando as energias desse corpo físico. E com isso, a gente pode, inclusive, estar abreviando o nosso tempo de validade desse corpo físico nosso. Porque nós sabemos, né? Nós não conseguimos viver, é muito difícil a gente conseguir viver muitos anos. Por exemplo, existem sim pessoas que chegaram aos 90, aos 100 anos, existe. Muito mais que isso, as nossas células não aguentam, né? As células do nosso corpo físico não aguentam, e elas naturalmente vão se deteriorar. Só que nós precisamos ter um cuidado para a gente não acelerar esse deteriorar do nosso corpo físico, né? Então, nós somos responsáveis por nós somos responsáveis por tudo que
acontece nas nossas vidas. Por quê? Porque nós somos livres para escolher os nossos caminhos, nós somos livres para tomar nossas decisões, só que nós não podemos fugir, como o Espiritismo bem nos ensina, nós não podemos fugir das consequências daquilo que a gente resolver fazer das nossas vidas. Então, com o nosso corpo físico também a gente não pode fugir disso, né? Então, se nós nos cuidarmos bem, se a gente tiver uma boa qualidade de alimentação, uma boa qualidade da nossa higiene, uma boa qualidade do nosso sono, do nosso descanso, uma boa qualidade, inclusive, de exercícios. Então, quando a gente tem esse cuidado especial do nosso corpo, então nós vamos ter mais possibilidades de vivermos tantos anos quantos a gente programou lá no plano espiritual para esse tempo de vida nosso aqui no plano físico. E se nós não nos cuidarmos, o que pode vir a acontecer conosco? A gente pode vir a abreviar o tempo que nós estaremos aqui encarnados. E abreviando esse tempo que nós estaremos aqui encarnados, nós podemos perder muitas oportunidades de aprendizado, muitos aprendizados, muitas oportunidades de evolução. Então, a gente veio para cá para fazer coisas, para interagir nesse mundo, para aprender nossas lições, para ter ações, né, para a gente realmente movimentar a questão da nossa evolução. E se a gente minar as forças do nosso corpo, nós podemos estar abreviando o nosso tempo de vida e, com isso, perdendo uma oportunidade muito grande de fazer as realizações que a gente realizou para essa encarnação. Então, isso é muito importante para nós, né? E o nosso espírito, né? Como nós vamos cuidar também do nosso espírito, né? Porque o nosso espírito, ele está aqui nesse mundo encarnado com um objetivo muito sério, né? A gente veio para cá porque nós precisamos nos trabalhar, nós precisamos resgatar os nossos erros, são oportunidades, a cada nova chance de vida que a gente tem estando aqui encarnado, é uma nova oportunidade para a gente recomeçar, para a gente retomar do ponto onde nós paramos, numa outra existência, para a gente ter a oportunidade de estarmos aparando as nossas arestas, né? De estarmos reequilibrando, harmonizando aquilo que nós demos ensejo de sofrimento de alguém, que demos ensejo de alguém ter mágoa de nós, ter raiva da gente. Então, a gente sempre vem para cá, para o mundo físico, com propostas muito grandes, né? Nenhum de nós vem aqui para descansar. A gente vem para trabalhar o nosso interior, para nos melhorarmos, né? Nós precisamos prestar muita atenção, porque o nosso espírito é o que vai direcionar o que vai acontecer com a gente aqui no nosso mundo físico, né? Por quê? Porque a nossa inteligência, a nossa vontade, né? A nossa determinação, a nossa tolerância, né? A nossa força, tudo isso vem do espírito, né? Todos esses sentimentos que nós temos de raiva, de amor, né? De mágoa, de alegria, todos os sentimentos que habitam aqui dentro de nós também vêm do nosso espírito. Então, o cuidado que nós precisamos ter é o cuidado com relação ao que nós estamos fazendo das nossas vidas, como nós estamos fazendo uso do nosso livre-arbítrio, o que nós estamos agasalhando dentro da gente, no nosso interior, que qualidade de sentimentos está agasalhando, que qualidade de pensamentos estamos agasalhando, que tipo de atitudes estamos tomando no nosso dia a dia, né? Nós estamos procurando nos melhorar, nós estamos procurando ser pessoas mais de paz, pessoas voltadas ao bem, pessoas praticantes da caridade, pessoas que têm empatia com o sofrimento dos outros. O que nós estamos fazendo, né? E o Evangelho pede para a gente prestar atenção, porque nosso corpo físico, ele é o nosso canal
de comunicação com o mundo externo, né, com o mundo físico. Só que nós não podemos responsabilizar o nosso corpo físico pelas nossas falhas, né? Nós não podemos dizer que nós somos intolerantes porque o nosso corpo físico que faz com que a gente seja assim, né? Nós não podemos dizer que é o nosso estômago que tem, muita gente fala assim, né, da gastrite, que quase todos nós temos. A gente não pode dizer que nós temos uma gastrite nervosa, como se o nosso corpo fosse o nervoso e provocasse a doença em si mesmo. Não é assim que funciona, né? Então, o nosso corpo físico, ele reflete, né? Ele vai sentir o impacto daquilo que o nosso espírito está amealhando dentro de si. Então, o nosso corpo físico vai sentir os impactos dos sentimentos negativos que a gente tem. O nosso corpo físico vai sentir os impactos dos nossos pensamentos desencontrados, né? Daquilo tudo que nos faz sofrer, das nossas angústias, dos nossos medos, da nossa irritação, do nosso nervoso, da nossa mágoa, da nossa raiva. Então, não é o nosso corpo físico culpado, mas, pelo contrário, ele sofre as consequências daquilo que está vindo do nosso espírito, que são os nossos sentimentos, que são os nossos pensamentos e a forma como nós estamos agindo no mundo. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. Não vai adiantar, se a gente quer ser, né, uma pessoa melhor, se nós queremos ser um espírito melhor, se nós queremos evoluir, se nós queremos ser melhor para nós mesmos, para todo mundo, nós não podemos, né, de repente, infligir para o nosso corpo físico castigos, punições, achando que com isso, fazendo isso no nosso corpo físico, nós vamos modificar o nosso espírito, nós vamos fazer com que o nosso espírito transmute seus pensamentos, seus sentimentos, como se o corpo físico estivesse ditando as coisas que o espírito tem que fazer, ou que o corpo físico fosse culpado pelos sofrimentos que estamos passando. E não é assim, né? O nosso corpo físico, ele é um templo, ele é o nosso abrigo, ele é a nossa, o nosso canal, desculpa pessoal, o nosso canal de relação, de relacionamento com o mundo externo, o relacionamento com as pessoas que nos rodeiam. Então não vai adiantar a gente infligir macerações no nosso corpo, a gente se machucar, a gente ficar com um chicotinho castigando o nosso corpo físico, porque assim nós temos aquela ilusão de que nós estamos modificando o nosso espírito assim, nós estamos ensinando o nosso espírito a ser melhor. E não é assim que funciona, não é? Então, não é o nosso estômago que tem uma gastrite nervosa, é o nosso nervoso que provoca que o nosso estômago doa, né? Então, não é o nosso coração que está nos apertando, o que está nos apertando é a angústia que temos dentro do peito, o que está nos apertando é a mágoa que nós temos dentro da gente. Então, nós precisamos prestar atenção. Nós estamos aqui porque precisamos ter ações no bem, porque precisamos enfrentar as nossas batalhas, precisamos enfrentar os nossos desafios, precisamos enfrentar, né, confrontar tudo aquilo que é difícil para nós, né, um relacionamento difícil, um trabalho difícil, um estudo complicado, né? Nós precisamos encarar, nós precisamos ter força, precisamos ter coragem, né? E precisamos prestar atenção principalmente nas nossas atitudes, principalmente na qualidade dos nossos pensamentos, principalmente na qualidade dos nossos sentimentos, porque tudo isso que vem do Espírito, né? Tudo isso é que vai, junto com esse poder que nós temos de fazer as nossas escolhas, é assim que nós vamos construindo o nosso destino, é assim que nós vamos trilhando os nossos caminhos, os caminhos
que vão levar a gente, nós não sabemos quando, né? Porque para que nós possamos ser espíritos puros, para que nós possamos ser perfeitos, nós vamos ter que desenvolver em nós todo o potencial do nosso espírito. E o nosso potencial é gigante, é infinito, né? Porque nós somos herdeiros de Deus, nós somos herdeiros divinos, então temos um potencial interno gigantesco de realizações. Nós temos condições de sermos espíritos muito bons, nós temos condições de ser espíritos muito criativos, né? Espíritos muito fortes, espíritos muito amorosos, mas até a gente desenvolver tudo que há de capacidade do nosso espírito, nós vamos trilhar ainda uma caminhada muito longa, né? Nós vamos ainda ter muitas experiências para a gente estar vivenciando, muitos desafios, né? Muitos obstáculos para a gente transpor, até que a gente vá resgatando de nós a força que há em cada um de nós, até que a gente vá fazendo essa centelha divina que nos foi dada crescer, se tornar uma luz muito grande, muito forte. Então, o Evangelho de hoje é para a gente prestar atenção, que nós temos que nos cuidar como espíritos, sim, prestando atenção nas nossas atitudes, prestando atenção de que forma nós estamos convivendo uns com os outros, procurando nos melhorar, procurando sermos pessoas mais calmas, mais tranquilas, mais atentas, né? Pessoas que prestam atenção nas suas atitudes, pessoas que não vão ferir seus semelhantes, porque também não querem ser feridos, né? Então nós vamos procurar sempre fazer o que o Evangelho nos ensina, fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que a nós fosse feito, né? Então nós vamos desenvolvendo essa nossa capacidade de compreensão, essa nossa capacidade de sermos fraternos, a prática da caridade, principalmente nos dias de hoje, onde existem tantas pessoas necessitadas de alimento, de ajuda material mesmo, porque perderam seus empregos em meio à pandemia, né? Tantas pessoas precisando de conforto, de carinho, porque perderam seus entes queridos. Então, nós estamos num momento de vida, né? Todos nós inseridos num momento de vida em que nós precisamos aproveitar essa oportunidade de nós exercitarmos tudo que o Evangelho nos ensina, para sermos mais fraternos, para sermos mais caridosos, né, para sermos mais empáticos com o sofrimento alheio, para que dessa forma também a vida possa devolver para nós todo o bem que nós estamos fazendo, porque nós vamos sempre colher o fruto de tudo aquilo que a gente está plantando. Futuramente nós vamos colher esses frutos. Então, nesse mundo em que nós precisamos aprender a interagir uns com os outros, nesse mundo em que precisamos aprender a nos amparar uns aos outros, porque se hoje, né, esse mundo ele dá muitas voltas, a gente aprende com a reencarnação, a gente vem em diferentes posições do mundo para aprender as lições que a gente precisa. Então, em um momento, eu posso estar em condição de ajudar, em outro momento, eu posso estar naquela situação em que eu vou estar necessitado de apoio, necessitado de ajuda material, necessitada de atenção, de carinho. Então, é por isso que nós somos sempre, todos nós, assim, se relacionando, todos nós misturados, para que a gente aprenda o melhor convívio possível uns com os outros, para que a gente aprenda a nos amparar uns aos outros, e fazendo desta forma com que dentro de nós se desenvolva o amor incondicional, que é uma das condições para a nossa felicidade verdadeira, é uma das condições que vai mostrar para nós que nós já estamos caminhando certinho, né, para o caminho da evolução. Então, é isso que o Evangelho quer dizer para nós hoje, cuidar do nosso espírito com relação ao que nós estamos fazendo das nossas vidas, as nossas atitudes, as nossas escolhas, a forma como nós convivemos com o mundo, e ao mesmo tempo prestando atenção em nós mesmos, em como nós podemos nos cuidar com mais carinho, com mais atenção, com mais dedicação, para que desta forma a gente consiga cumprir
com as tarefas, com o tempo que nós combinamos lá em cima, com a espiritualidade amiga, para a gente ter essa condição de estarmos aqui e fazendo o que a gente veio fazer, né? Cumprindo os nossos objetivos, né? Enfrentando as nossas batalhas de cabeça erguida, com força, com coragem, e ao mesmo tempo amparando, ajudando aqueles que estiverem próximos a nós e com os quais nós tenhamos condição de ajudar. Então, a mensagem de hoje era essa. Muito obrigada a todos pela atenção. Muito obrigada, Casa Seara de Luz, pelo convite. E eu estou muito feliz em poder colaborar. Silvana, nós que agradecemos, né? Em nome da Casa Seara de Luz, agradece muito, tá? A tua atenção, a tua dedicação conosco, com o Evangelho, essa mensagem que nos trouxe, que é muito pertinente, né? Ao momento que a gente vive. E aquilo que você falou para nós, né? Independente, até muitas vezes de classes sociais, de condição, hoje podemos estar numa determinada situação, amanhã podemos estar de outra. Então, hoje a gente pode servir, amanhã a gente pode ser servido. Então, a necessidade, eu acho que é importante a gente refletir. É muito importante, é um momento delicado. Ó, temos a nossa Fátima, a saudade da Fátima. Cuidar do corpo e da alma. Da mesma forma que precisamos do alimento físico para sustentar o nosso corpo físico. Precisamos do alimento espiritual, o nosso pão da alma, para mantermos o nosso espírito forte e em equilíbrio. Só a vivência do amor e da fé nos fortalece, nos fornece esse alimento. Exatamente, né, Fátima? Boa mensagem. Margarete Mota, gratidão pelos esclarecimentos, te agradecendo, Silvana. Maria Cruz, boa tarde, muito bom estar com vocês tão distantes, mesmo tão distantes, saudade de todos. Maria, nós também estamos com muita saudade de você, e você ainda continua da Casa Seara de Luz, mesmo pela distância. Obrigado por estar nos prestigiando e levando o Evangelho aí ao outro lar mais distante, como você mesmo falou. Né? Mas, assim, isso é muito importante, né, Silvana? Eu acho que repartir a informação, repartir esse momento que dá dificuldade, trazer um pouco de carinho e amor, como a Fátima falou, né, nas palavras também. Então, a gente levar em cada lar, trazer um pouco de equilíbrio, aquilo que você também nos orientou. Eu acho que a palestra foi muito boa, muito oportuna para o momento. E a Casa Seara de Luz lhe agradece mais uma vez, Silvana, de coração. Muito obrigado pela parte, pelo Evangelho e pelas palavras. Obrigada a vocês. Então, dessa forma, vamos agora à nossa prece, a nossa vibração, no encerramento. Então, vamos assim, fechando os nossos olhos, ainda ligados a essa vibração que nos trouxe a nossa irmã. Iniciarmos agradecendo ao nosso Pai, ao nosso Mestre e irmão Jesus, a oportunidade de estarmos aqui, junto com os nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Agradecer a esse Evangelho que nos trouxe, que cada um de nós consiga realmente entender, enxergar as nossas responsabilidades, enxergar as nossas oportunidades, as nossas oportunidades que temos para evoluir, seja ela através das nossas ações, das nossas vibrações, que cada um de nós consiga cuidar do seu corpo físico, do seu corpo espiritual, que nos alimentemos com amor, com carinho, com a fraternidade, com a compreensão. Levemos essa mensagem muito bonita de hoje aos nossos lares, a esse momento que vivemos. Mestre Jesus, agradecemos em especial a nossa irmã por esse Evangelho, por essa mensagem, pelo equilíbrio trazido aos nossos lares, pela luz e pela informação que trouxe às nossas mentes. E que cada um de nós consiga realmente
compreender e colocar em prática. Assim, vamos unidos vibrar pelo nosso planeta, para que seja curado dessa pandemia, vibrar pelo nosso país, aos nossos dirigentes, que realmente cada um deles, cada um político, realmente faça jus ao voto que recebeu, a sua responsabilidade civil e moral, cuidando de todos, independente do seu poder aquisitivo, que eles não pensem em si próprios e pensem em todos nós. Vibremos aos irmãos que se encontram no leito hospitalar ou aqueles que se encontram em seus lares se recuperando dessa doença ou de outra qualquer doença física. Vibremos aos irmãos que também se encontram doentes da alma, que através dessa informação, desse evangelho, reflita e mude suas vibrações, seus pensamentos, mude sua atitude. Aproveite esse momento e se renove. Vibremos aos nossos irmãos que se encontram abandonados pela sociedade, que eles sejam reintegrados, que dê a oportunidade a cada um deles. Vibremos ainda pela incompreensão, seja ela dos maridos, dos pais com os filhos e dos filhos com os pais. Que cada um desses que tenham cometido atrocidades reflitam sobre isso que ocorre. Pedimos ao nosso Mestre que envolva a cada mente dessa, trazendo o amor, a compreensão e não a agressão. Mestre Jesus, agradecemos ao Senhor pela oportunidade, pedimos que envolva a nossa Casa Seara de Luz, os mentores, a equipe espiritual que sempre nos acompanha, os nossos mentores, envolvam a nós, os nossos familiares e os nossos pais. Mestre Jesus, permaneça conosco durante toda essa semana. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E dessa forma, agradecemos aí a todos pelo prestígio, que cada um faça correta compreensão da mensagem dessa tarde e implante isso aos nossos lares. Fiquem com Deus, um excelente final de semana a todos.